sístole atrial. Sístole atrial. Daí vem sístole auricular, iso, né? Sístole ventricular. Iso volumétrica. Sístole volumétrica. Daí ejeção, né? Ejeção. E relaxamento auricular volumétrico. Ejeção auricular e relaxamento. Relaxamento ventricular isovolumétrico. Pronto. Aí a gente vai preenchendo isso aí. Então aqui a gente já fez estado das câmaras, átrio, mesentrículo, diástole, fluxo do sangue, então das veias para átrio e diátrios para ventrículos. Estado das valvas, então valva atrioventricular aberta e valva semilunar fechada. Atividade elétrica, então miocárdio repolarizado. E pressão nas câmaras, pressão, ambas átrio e ventrículo com a pressão baixa. Pronto. O que está escrito? Ventricular Isovolumétrica. Isovolumétrica. O sístole e o ventrículo em diástole. Sístole atrial. Isso. Dá pra vocês fazerem também na linha, né? Então, durante a sístole ventricular, mais fácil, vai fazendo a linha toda, depois passa pra próxima e vai fazendo. Questão razoável de prova. Legal, né? Então, ó. Sístole, então vamos começar do começo, vai. Final da diástole, átrio e ventrículo relaxados. Aí vai começar tudo de novo. Então, sístole atrial, o átrio contrai. Enquanto o átrio contrai, o ventrículo tá relaxado, porque tem que descer sangue do átrio pro ventrículo. Beleza. Aí começa a sístole ventricular. Contrair o átrio, depois eu contrair o ventrículo. Então, como que tá o átrio no momento que o ventrículo faz sístole? Diástole. O átrio em diástole e o ventrículo sístole. Beleza. Aí agora, ó, ejeção ventricular. Ejeção significa que o sangue tá saindo do ventrículo e indo para as artérias. Então, como que tá o átrio no momento da ejeção ventricular? Diástole também. Então, átrio em diástole. E o ventrículo? Sístole. Porque tá saindo o sangue dele, ele tem que estar espremidinho que nem uma esponja. Aí a gente vem para a fase de relaxamento. Então, como que tá o átrio? Olha como o átrio fica em diástole o tempo inteiro. E o ventrículo? Diástole também. Olha só. A maior parte do tempo, o átrio, ele passa em diástole. Diástole. Ele só vai contrair mesmo no finalzinho aqui do enchimento ventricular. Lembra que eu falei para vocês? Só no finalzinho do enchimento ventricular que o átrio vai fazer uma sístole e isso vai adicionar no ventrículo uns 10% só de volume de sangue. Beleza? Então tá. Então, em relação ao estado das câmaras, agora vamos ver o fluxo do sangue.
Então, no final da diástole, a gente tem o sangue das veias, VV, veias, indo para os átrios. E dos átrios, escorrendo para os ventrículos. Simplesmente passando de um para o outro. Aí, durante a sístole atrial, o que vai mudar aqui? Durante a sístole do átrio, o átrio está contraindo. Vai passar sangue das veias para os átrios? Não. Como está a pressão dentro do átrio nesse momento? Se ele está contraindo? Grande. Alta. Tá alta. A Se pressão ele está tá alta. contraindo, está alta. Então, vai entrar das veias que tem baixa pressão para dentro do átrio? Não. Não. Mas só vai, então, tá passando do átrio átrio pro ventrículo. Então, aqui a gente tem fluxo de sangue do átrio para o ventrículo. Que é aquele enchimentinho final do átrio para o ventrículo. Durante a sístole ventricular isovolumétrica. Então, o átrio contraiu, encheu um pouquinho mais o ventrículo, aí o ventrículo começa a contrair. Começou a contrair. O que acontece com o estado das válvulas? Aqui a gente vai precisar para a gente entender o fluxo do sangue. O que acontece com o estado das válvulas no início da sístole ventricular? Elas se fecham, daí abre. Qual se fecha? Fecha a bicúspide, a átrio Que são as ventricular. ventriculares. Então, nesse momento aqui, as atrioventriculares se fecham. Lembra que é o movimento do sangue batendo contra as válvulas que faz elas fecharem? Lembram disso? Então, quando começa a contração ventricular, o sangue se movimenta, bate na válvula atrioventricular e pam, fecha. E esse lunar se abre. Hã? E esse lunar se abre. Ainda não. Olha aqui, ó. É uma sístole ventricular isovolumétrica. Significa que o volume dentro do ventrículo é o mesmo. Iso não é igual, né? Então, quando o ventrículo começa a se contrair, não sai sangue dele. Então, por isso ela é isovolumétrica. Então, tanto as válvulas atrioventriculares quanto as semilunares estão fechadas ainda. Semilunar. Opa, não consigo. As semilunares fechadas também. Por isso essa contração é chamada de isovolumétrica. Beleza. Se a atrioventricular está fechado, se a semilunar está fechada, tem fluxo de sangue aqui no coração? Não. Não vai ter. A depender do momento, a gente pode ter um pouquinho de passagem de sangue das veias para os átrios. Mas o que acontece? Lembra lá da anatomia, como os átrios são bem pequenininhos? E como o ventrículo é gigantesco? Então, o que acontece? Quando o ventrículo ele contrai, é uma massa muito grande de músculo que está contraindo. Então, essa pressão, mesmo dentro dos átrios, ela fica alta e impedindo esse retorno do sangue venoso para dentro do átrio, tá? Então, aqui, fluxo, cadê? Aqui, né? Fluxo de sangue. A gente não tem fluxo. Nesse momento aqui, não tem fluxo de sangue passando pelo coração. O ventrículo está contraindo, mas está tudo fechado, então não tem fluxo. Vamos continuar aqui então. Fluxo de sangue. Agora sim, na ejeção ventricular, para onde que tem fluxo de sangue? Dos ventrículos para as artérias. Para as artérias. Então aqui, dos ventrículos para as azão, azinho, artérias. Ou também podem ser os alelos de um gene, né? Azão, azinho, 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 azão, azinho. Nada a ver, né? É que eu tava dando genética ontem. Dos ventrículos para as artérias. Aqui, ó, ejeção ventricular. O ventrículo está em sístole ainda. Então, como que está a pressão dentro dos átrios nesse momento ainda? Baixa. Dentro dos átrios ainda está alta, porque lembra que eu acabei de falar que os ventrículos, quando eles estão contraindo, eles mantêm a pressão no átrio alta? Porque essa massa muscular, lembra que o ventrículo ele contrai de baixo para cima? Então, imagina a pressão que está sobre os átrios. Eles estão comprimidos, então ainda tem uma pressão alta ali dentro também, tá? Então, flui o sangue dos ventrículos para as artérias.
E no relaxamento ventricular isovolumétrico, como que tá, agora sim, como que tá o fluxo de sangue? Relaxou o ventrículo. Agora tá fluindo normal. Agora tá fluindo de novo. Então aqui a gente vai ter fluxo, como é que eu coloquei lá, ó? Das veias para os átrios. Só que aqui ela é isovolumétrica. Então, tem fluxo de sangue das veias para os átrios, mas tem fluxo de sangue dos átrios para os ventrículos? Não. Ó, relaxamento ventricular. Então, o ventrículo, pensem nele. Só que é um relaxamento isovolumétrico. Tem alteração no volume do ventrículo? Não. Não. Se não tem alteração no fluxo do ventrículo, está entrando sangue nele? Não. Não tem, então, sangue entrando no ventrículo. Esse é o momento que os átrios estão se enchendo de sangue. Aí, o que vai acontecer aqui? Eu coloquei pressão? Coloquei. O átrio, aqui é o último, ó, vamos preencher esse último aqui. O átrio está se enchendo de sangue. O que acontece com a pressão dentro do átrio? Diminuindo. Porque ele tá se enchendo de sangue. A pressão está baixa, mas ele vai se enchendo de sangue. Então, a pressão começa a subir. Ela está baixa porque ele está se enchendo de sangue, mas ela começa a subir. Por que agora a pressão dentro do átrio tá baixa? Porque o ventrículo está em diástole. Então, o átrio e o ventrículo estão relaxados. Começa a entrar sangue no átrio. Aí, a pressão dentro do átrio começa a subir, tá? Então, aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, durante... Não, aqui também tá alta, né? Tá, mas vamos colocar assim, ó. Pressão nas câmaras. Átrio com baixa pressão. Mas enchendo de sangue. O que vai fazer a pressão subir gradativamente. Deu para entender isso? A gente está num período de transição ali. Porque o que vai acontecer aqui? Começa a encher o átrio. Como que está a válvula? Cadê as válvulas? Estado das válvulas. Estado das válvulas. Nesse ponto aqui, do relaxamento ventricular isovolumétrico. Isovolumétrico, ó, sempre que é isovolumétrico, as válvulas estão Fechadas. porque não tem fluxo de sangue. Então a gente tem as válvulas fechadas. Assim, não tem fluxo de sangue de átrio para ventrículo, nem de ventrículo para artéria. Então aqui as válvulas atrioventricular e semilunares estão fechadas. Então o sangue vai acumulando dentro do átrio enquanto essa pressão sobe. Vai chegar um determinado momento que essa pressão dentro do átrio vai ser tão alta que o que vai acontecer com a válvula atrioventricular? Vai se abrir. Daí a gente volta para esse momento aqui. Então vamos preencher as outras lacunas aqui. Estado das válvulas durante a sístole atrial. Estado das válvulas durante a sístole atrial vai variar? Elas estavam todas, ó, estava aberta a atrioventricular. Ela continua aberta aqui? Ó, a átrio está contraindo. A válvula atrioventricular continua aberta ou está fechada? Pensa. O átrio vai fechar, vai aberta. Aberta, porque ela tá passando sangue do Sístole átrio. atrial está passando sangue do átrio para o ventrículo. Então a válvula atrioventricular está aberta. Então aqui continua igual, átrio ventricular aberto. Está passando sangue do átrio para o ventrículo. Como que estão as semilunares? Fechada. Então aqui continua igual. Não vou nem preencher aqui de volta, tá? Vamos deixar em branco que daí vocês sabem que repete, para não poluir tanto a imagem. Tá fechado. Aí chega na sístole ventricular isovolumétrica. Ventrículo está contraindo, mas não tem alteração de volume. Como que são as válvulas? Fechadas. Agora a gente tem ejeção ventricular. Então, o ventrículo contrai, 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 até que a pressão lá dentro é tão alta que a válvula semilunar abre. Então, como que estão as atrioventriculares nesse momento? As atrioventriculares fechadas. Senão retorna sangue. Exatamente. Senão a gente tem aqui o que a gente ouve? Um sopro. Sopro.
Se elas estiverem abertas, a gente ouve o sopro. Então, átrio ventricular fechado e a semilunar aberta. Semilunares abertas. E daí o sangue está fluindo para as artérias. Cadê? A gente não colocou? Fluxo do sangue. Ó, dos ventrículos para as artérias. E daí a gente volta para aquele momento isovolumétrico que todas elas estão fechadas. Daqui a pouco a gente vai passar tudo isso junto. Aí vocês vão visualizar tudo junto. Beleza, bora para essa aqui. Atividade elétrica. Então, no final da diástole, tá tudo relaxado. Aí a gente entra na sístole atrial. Como que tá o átrio agora? Tá despolarizado ou repolarizado? Ou repolarizando? Despolarizado, porque ele está fazendo sístole, então ele está despolarizado. Então aqui, miocárdio do átrio despolarizado. E o ventrículo, vai mudar o estado do ventrículo? É sístole atrial. O ventrículo, ele continua em diástole. Então o ventrículo, ele está repolarizado aqui. Ele continua repolarizado. Ou agora a gente coloca ele naquele potencial marca-passo, né? Ele tá naquele potencial marca-passo ali, paradinho. Beleza. Aí agora a gente vem para sístole ventricular. Se o ventrículo tá em sístole, como que tá o átrio? Diástole. Então aqui a gente já tem, ó, átrio, ele vai estar repolarizado. Mas o ventrículo, ele vai estar despolarizado. Na ejeção ventricular, vai mudar isso daqui? Na ejeção ventricular? Então vamos pensar. Ejeção ventricular, os átrios estão em diástole. E o ventrículo, sístole, porque ele está contraindo para tirar aquele sangue de lá. Então, mesma coisa. Átrio repolarizado, ventrículo despolarizado. E aqui agora, no relaxamento ventricular isovolumétrico, como está o átrio? Está em diástole. Diástole, ele está repolarizado. E o ventrículo, se agora é relaxamento ventricular, repolarizado também. Então a gente volta aqui. Aqui vai repetir, tá? A mesma coisa que estava aqui, repete aqui. Só que agora aqui a gente tem uma mudança. Então a gente tem átrio repolarizado e o ventrículo repolarizado também. Dá para associar a diástole com a repolarização? Isso. E a sístole com a despolarização. Isso aí. Uhum. Dá. É isso aqui que a gente coloca aqui, né? É o contrário. Isso aí. Então esse aqui repete aqui também. Beleza. E agora a pressão nas câmaras. Então, todo mundo em diástole, pressão baixa. Aí, sístole atrial, como fica a pressão dentro do átrio? Alta, sobe. Então, átrio com a pressão alta. E como que está o ventrículo? Baixa. Agora o ventrículo está nessa situação aqui, ó. O ventrículo está com baixa pressão, mas aí ele começa a se encher de sangue, o que vai fazendo a pressão dentro dele aumentar. Então é a mesma coisinha aqui. Então, o ventrículo, ele está em baixa pressão, recebendo o sangue. Recebendo o sangue. E isso vai fazendo com o tempo, então resultando em aumento da pressão dentro do ventrículo. Então tem que imaginar que é um fluxo, né? Tá aumentando a pressão dentro do ventrículo, beleza. Porque ele está se enchendo de sangue. Aí agora a gente vai ter a sístole ventricular. Sístole ventricular. Como que está a pressão dentro do átrio? Mas daí pensa que o ventrículo está começando a contrair. Ele empurra o átrio para cima, né? Então a pressão dentro do átrio, ela tá um pouco elevada. Ela ainda não está dentro do valor de diástole, que nem está aqui, ó. Aqui a pressão está baixa.
Aqui ela está um pouco elevada, ela não volta para esse estado aqui ainda, porque o ventrículo está contraindo, então o átrio está espremido. Daí, átrio, se o ventrículo está contraindo, agora a pressão dele alta. Ventrículo, a pressão está bem alta, porque ele está contraindo. Aí vamos ver aqui, ejeção ventricular. Como está essa pressão aqui no átrio? Vamos colocar isso aqui assim, tipo, mais ou menos alto, só para a gente entender que não é porque ele está em sístole, né? É porque o ventrículo está em sístole e está comprimindo ele. Então, no caso da ejeção ventricular, é a mesma coisa. Então, está mais ou menos alta essa pressão, porque o ventrículo está contraindo. E agora, como que está a pressão dentro do ventrículo? Ó, tá cheio de sangue, então a pressão dentro dele, e ele está contraindo, a pressão dele está alta. Mas agora começa a sair sangue do ventrículo. A pressão está alta, mas aí vai diminuindo, tá? Então aqui a gente também tem no ventrículo, inicialmente a pressão está alta, mas com o passar do tempo, isso vai diminuindo. É a mesma coisa que a gente colocou aqui, ó. Então, a pressão está baixa, mas com o passar do tempo, a pressão vai aumentando, porque o sangue está entrando ali. Aqui, a mesma coisa. Só que o contrário. E aí, aqui no relaxamento ventricular isovolumétrico, então, a pressão no átrio está baixa, mas vai enchendo de sangue, o que vai aumentando a pressão dele, né? Vai aumentando a pressão. E o ventrículo está em diástole agora. Como que está a pressão dentro do ventrículo aqui? Baixa. Aqui no ventrículo, sim, a pressão vai estar baixa. Vou fazer uma foto disso, porque a gente tem metade na minha ali. Tudo em conjunto agora? Tudo isso aí que está acontecendo? Terminem aí de escrever. Vou colocar aqui, ó, começar aqui. Tá tudo relaxado. Tudo relaxado, as atrioventriculares estão abertas, então o sangue está escorrendo das veias para os átrios e dos átrios para os ventrículos. As semilunares, elas estão fechadas, né? Por que a semilunar está fechada? Vamos deixar assim por enquanto, porque daí quando a gente chegar no final a gente vai entender, tá? Porque daí começa ali. Então, a semilunar está fechada. Bom, beleza. O ventrículo vai se enchendo de sangue, a pressão dentro dele vai aumentando um pouquinho. Num determinado momento, o átrio vai se contrair. E aí o ventrículo enche um pouquinho mais de sangue. Logo depois da sístole atrial, vai ter a sístole ventricular. No momento da sístole ventricular, os átrios relaxam. Só que aí o que acontece? Como o ventrículo contrai, ele vai movimentar sangue aqui dentro. Movimentou o sangue aqui dentro, as atrioventriculares fecham. Agora, o que tem que acontecer? A semilunar tem que abrir. Mas como que a válvula semilunar vai abrir? Essas válvulas, lembram que elas se movimentam pelo fluxo do sangue? Para a semilunar se abrir, a gente precisa que a pressão dentro do ventrículo seja mais alta do que a pressão dentro das artérias. É isso que vai fazer a válvula semilunar se abrir. Então, quando essa sístole isovolumétrica causa uma pressão dentro do ventrículo que é mais alta do que a pressão dentro das artérias, a válvula semilunar se abre. E aí o sangue sai do ventrículo e entra nas artérias. Beleza, entrou nas artérias. Aí o que vai acontecer? O ventrículo começa a entrar em diástole. Durante esse período de contração ventricular, os átrios eles estão em diástole, mas tem uma certa pressão sobre eles porque o ventrículo está contraindo ali. Então os átrios eles não estão se enchendo de sangue nesse momento. A pressão dentro deles está relativamente alta. Então o sangue está meio que parado ali nas veias, esperando o momento de queda da pressão do átrio para o sangue entrar. Então, o ventrículo em sístole, está saindo sangue entrando nas artérias. Beleza. Agora, depois da sístole, aqui está em diástole, os átrios. Depois da sístole ventricular, começa um relaxamento ventricular.
Só que o ventrículo começa a relaxar, lembra que a semilunar está aberta, né? Porque o sangue acabou de sair por ali. O ventrículo começa a relaxar, o sangue que está dentro das artérias está com uma pressão de 120 milímetros de mercúrio. Se o ventrículo começa a relaxar, esse sangue vai tender a voltar. Só que quando esse sangue volta, o que ele vai fazer com a semilunar? Fechar. Fecha. Então fecha a semilunar no início da diástole ventricular. Por isso que é chamado de relaxamento ventricular isovolumétrico, porque não tem sangue entrando no ventrículo. Beleza, fechou a semilunar. O ventrículo está em diástole, vai relaxando, relaxando, o átrio também está em diástole. Agora sim, se o ventrículo está relaxando, como fica a pressão dentro do átrio? Vai ficar baixa. O ventrículo relaxando, o átrio está relaxado, começa a entrar sangue de novo no átrio. E aí o que vai acontecendo com a pressão dentro do átrio? Vai aumentando. Vai aumentando até que a válvula átrio-ventricular abre. Por que a válvula átrio-ventricular abre? Então, tá cheio por causa da pressão. Por causa da pressão. Então o sangue em cima da átrio-ventricular faz peso sobre ela. E aí ela cede. Como se fosse esses alçapão, tipo de filme. A galera vai entrar lá cheio de armadilha, ele entra, pisa lá e plaf, aquilo abre. A átrio-ventricular, ela funciona mais ou menos assim. Quando aumenta a pressão nela, sobre ela, aí ela cede. E aí ela abre. E aí a gente volta pra cá. Com átrios e ventrículos relaxados e o sangue fluindo do átrio pro ventrículo. Deu para entender isso? Deu? Então, esse é o funcionamento do ciclo cardíaco. Então, ó, átrio e ventrículo relaxado, o átrio vai contrair, depois o ventrículo vai contrair, vai fechar a átrio ventricular, aí ele tem que fazer uma pressão alta o suficiente para abrir a semilunar, aí vai sair o sangue do ventrículo para as artérias. Aí depois do ventrículo, depois da sístole, ele vai fazer diástole. Nessa diástole o sangue tenta voltar para o ventrículo, não consegue porque a semilunar fecha. Aí o átrio ainda não tem pressão de sangue suficiente para abrir a válvula átrio-ventricular. Mas, com o passar do tempo, essa pressão fica alta o suficiente, abre a válvula átrio-ventricular. E aí o sangue flui de átrio para ventrículo de novo e começa tudo de novo. Deu para entender? Não é muito difícil, né? A gente já tinha, né, mais ou menos falado isso. Só que agora a gente pensa em cada detalhe isoladamente, para a gente entender o que está acontecendo em cada momento. Aí tem uma outra coisinha aqui. Em que momento que a gente ouve o tum-tá? Quando abre e fecha, não. Quando ela fecha. Quando a válvula fecha. Não. O som vai ser feito quando a válvula fecha. Então é no fechamento da átrio ventricular e é no fechamento da semilunar. Então em que momento que a gente ouve o tum? Na final do diástole, sístole atrial, sístole ventricular, isovolumétrico, em qual deles? Aqui, né? Então no início da sístole ventricular isovolumétrica é que tem a primeira bulha. Primeira bulha cardíaca. E em qual momento a gente tem o fechamento da semilunar? Na ejeção ela tá aberta? Então no início do relaxamento ventricular isovolumétrico ela vai fechar. Então aqui é a segunda bulha cardíaca no início desses eventos. Então, ó, basicamente a gente descreveu do ciclo cardíaco aqui completinho. Acho que coisas que a gente só tem noção quando a gente estuda o ciclo cardíaco mesmo, assim, quando a gente para olhar tudo que está acontecendo. Porque de uma forma geral acontece tão rápido que a gente nem para pensar nisso, né? Mas olha que interessante. Durante um ciclo cardíaco, um batimento cardíaco, a gente tem só isso aqui de sístole atrial. Isso aqui é o tempo, né? O tempo de um ciclo cardíaco.
Então, durante todo o tempo do ciclo cardíaco, só esse período tem sístole atrial. O resto lá está tudo em relaxamento. Lembra que eu falei para vocês que a contração atrial ela não vai ter uma grande implicância, né, no fluxo sanguíneo do coração, por causa disso. Agora vejam aqui o ventrículo, ó. Quase a metade do tempo do ciclo cardíaco, quase a metade, né, quase pouco mais de um terço, né, uns 30, 40% do tempo de ciclo cardíaco, o ventrículo está em sístole. E ele está injetando sangue nas artérias, com pressão. Então, tipo, uma falha no funcionamento do ventrículo tem um grande impacto sobre a pressão arterial. Então, isso aqui é o ventrículo em sístole, e aqui o restante do tempo o ventrículo em diástole. E esse S1 e esse S2 aqui está indicando o momento das bulhas cardíacas, do fechamento das válvulas. Então, aqui é fechamento da atrioventricular, porque o ventrículo começa a contrair, causa o fechamento da atrioventricular. E aqui é o fechamento da semilunar, porque é quando o ventrículo entra em diástole. Aí a válvula semilunar, as semilunares vão se fechar. Beleza? Deu para entender isso? Então aqui na figurinha, olha só. Período de sístole atrial. Olha o fluxo do sangue, essa setinha em preto. Olha o sangue entrando no ventrículo. Sístole atrial, beleza? O sangue está entrando no ventrículo. Agora olha o momento da sístole ventricular. Ó, tá entrando sangue aqui no átrio? Não. Porque esse ventrículo ele causa aquele esmagamento ali do átrio e aí ele tem uma pressão um pouquinho alta dentro dele. Então é como se as veias ficassem obliteradas. Então não entra sangue nele. Ó, aqui ó, a ejeção, a fase de ejeção ventricular. O átrio também não está recebendo sangue, embora ele já esteja relaxado. Aí aqui, sim, aí já está entrando, né, no relaxamento ventricular, beleza, já está entrando sangue de novo no átrio, mas as válvulas estão fechadas. Porque tem que esperar aumentar a pressão dentro do átrio, com sangue ali dentro, para daí a átrio ventricular abrir. Eu não sei vocês, mas inicialmente eu tinha a ideia de que as válvulas, elas eram, tipo, controladas por músculos. Não dá essa sensação? De que ela tem um músculo controlando ela ali? Mas não tem. Não existe um músculo. A única coisa que tem de músculo relacionado com as válvulas são os músculos papilares que seguram as cordas tendíneas. Para que elas não abram inversamente. Para que elas não abram inversamente, exatamente. Só isso. Mas, tipo, a válvula, ela é... Lembra da prática que a gente viu? Que é um tecido conjuntivo, vocês lembram? É um tecido conjuntivo aquilo ali. Parece um tendão muscular. É aquilo, é uma membrana.